Hoje nós vamos entender um pouco da imagem de Lilith através da mitologia, tá, pessoal? Mitologia e referências ao culto de Lilith em diferentes épocas. Primeira coisa que a gente tem que salientar aqui é que Lilith, ela migra em diferentes épocas, em diferentes tradições e em diferentes mitos, tá? Os mitos, pessoal, eles representam várias facetas de Lilith. Entenda o seguinte: todo atributo que você dá a uma deidade, junto com a sua egrégora, vai ser o atributo que ela vai ter. Então, Lilith ela vai ter facetas positivas e facetas negativas. Ela tem o seu lado de luz e de sombra, tá? Então, eu vou começar a leitura aqui do texto para vocês e eu vou explicando no decorrer do texto. A imagem de Lilith sobre o nome Lilitu apareceu primeiramente representando uma categoria de demônios, ou espíritos de ventos e tormentos da Suméria, por volta de 3.000 anos antes da era cristã. Muitos estudiosos atribuem a origem do nome fonético Lilith por volta de 700 a.C. Então, vamos lá, para que vocês entendam. A primeira vez que se ouve o nome, a fonética Lili, vem da fonética Lilitu. Lilitu é uma palavra suméria que significa a grande mãe, ou a mãe de todos. Ela está na categoria dos deuses sumérios, tá? Que vieram do céu. Quem já leu aqui a mitologia das taubas sumérias, os Anunnakis, você vai encontrar nessa mitologia Lilitu e Enlil. Enlil e Lilitu são representações de Lilith, dessa grande mãe que surge na mitologia suméria. E dentro disso vale ressaltar, pessoal, que as 49.000 tabuletas que conta toda a história suméria, ela data de 3.000 anos antes da Bíblia, tá? Então, 3.000 anos antes da Bíblia, já existiam livros que retratavam a história da humanidade, dos deuses que vieram do céu, e que quando tu pega a Bíblia, depois que tu tem acesso a esses livros, tu vê que a Bíblia, o Antigo Testamento, é quase que um plágio dessa história modificada para um Deus patriarcal, para um Deus masculino. Outra coisa interessante de ressaltar aqui, falando ainda desse Deus masculino, é que os primeiros povos, os sumérios, os mesopotâmios, eles adoravam um Deus masculino criador e uma deusa feminina geradora. Quando o patriarcado surge na humanidade, ele exclui essa deusa feminina e apaga o seu nome, tá? Ele basicamente faz com que ela suma das memórias das pessoas, porque as mulheres adoravam essa deusa e essa deusa concedia a elas o poder, tá? Mas isso aí é um assunto mais para frente. Lilith, por sua vez, ela vem da herança fonética de Liliu, que é grande mãe, mãe de todos, senhora dos ventos, tem várias traduções. Esse nome, ele vem da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, pessoal, foi a primeira civilização, tá? Que criou cidades. A Mesopotâmia herda sua tradição dos sumérios, que por sua vez herda sua cultura e sua tradição dos Anunnakis. Anunnakis, de acordo com as mitologias que estão nas taubas sumérias, eles foram os primeiros povos que vieram do céu para criar a humanidade. O mito sumério diz que a humanidade foi criada pelos Anunnakis para trabalhar, para ser escrava. Dentro desse panorama, nós entendemos já de cara uma coisa: a mente humana, ela foi gerada para ser escravizada. Ela foi gerada para nunca estar no controle. É por isso que dentro de todos os processos que a gente faz, é tão difícil a gente abrir a mão do controle. Nós queremos sempre ter alguém para nos controlar. A gente precisa ter um mestre para dizer o que a gente vai fazer, um pastor,
um pai, um irmão, sempre ter alguém para nos guiar. E essa jornada com Lilith é exatamente para libertar a mente que foi escravizada, tá? Para colocar a mente fora do controle, para que o espírito possa transcender. Lilith aparece a primeira vez, isso não está aqui na apostila, no mito de Gilgamesh. Quem já leu aqui o mito de Gilgamesh? Leiam, tá, pessoal? Tem disponível para baixar na internet. É a primeira vez que você ouve o nome de Lilith. Para quem não sabe, Gilgamesh foi um grande rei da Mesopotâmia. Talvez o rei mais poderoso de todos. E aí, lá no mito de Gilgamesh, fala de Lilith. Vocês sabem aquelas leis, olho por olho, dente por dente? Essas leis não são mosaicas, tá, pessoal? Essas leis, elas foram criadas por Gilgamesh. Moisés implanta essa lei dentro do código judaico, porque Moisés veio do Egito. E essas leis eram praticadas no Egito, que por sua vez foi colonizada por quem? O Egito foi colonizado pelos sumérios, tá? Então a Mesopotâmia, o Egito, a Assíria, a Babilônia, todos eles bebem da fonte dos sumérios, que por sua vez eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses diferentes, tá? Então, continuando, pessoal, para que vocês entendam. Na Suméria e na Babilônia, ela é, ao mesmo tempo que era cultuada, era identificada como os demônios, os espíritos malignos. Seu símbolo era a lua, pois assim como a lua, ela seria uma deusa de fases boas e ruins. Alguns estudiosos assimilam ela a várias deusas da fertilidade, assim como deusas cruéis, devido ao seu sincretismo com outras culturas. Então, ela surge na Suméria, ela passa pela Mesopotâmia. Quando a Mesopotâmia se mistura com os egípcios, com os babilônios, com os assírios no período das guerras, Lilith começa a ser cultuada também por esses povos. Porém, esses povos dão a elas mais atributos. Eles começam a ver Lilith como um demônio. Quando eu falo demônio, pessoal, esqueçam o demônio do catolicismo. Não é a isso que eu estou me referindo. Demônio do catolicismo é tudo aquilo que não é católico é demônio. Tudo aquilo que não está no panteão de crenças católicas, cristãs, é demônio. Então, assim, o que eu acredito é Deus, o que tu acredita é demônio. É assim que funciona no catolicismo. A menos que tu acredite no mesmo que eu acredito, tá? A palavra demônio, ela é uma palavra grega, já é uma palavra mais moderna, que nada mais é do que guardião. Um daimon é um guardião, é um espírito de sabedoria, tá? Essa é a visão que vocês têm que ter de demônio. São os deuses antigos, os deuses que eram cultuados e adorados antes de Yahvé. Yod, Re, Vav, Re. O pessoal fala Yod, Re, Vo, Re. Não, pessoal. A pronúncia certa é Yod, Re, Vav, Re. É porque o pessoal nunca fez uma escola de hebraico, aí fala errado, tá? YHWH, que dentro da tradição esotérica oculta é o Deus dos exércitos. Yahuwah, Jeová para alguns, tá? É o Deus dos exércitos. Yahuwah Sabaoth, o Deus dos exércitos, tá? Esse Deus dos exércitos, que é o Deus patriarcal adorado por Abraão, ele não é o único Deus, como a gente aprende na escola de teologia. Ele é apenas um dos deuses de um panteão maior. Dentro da Suméria, dentro da tradição mesopotâmica, ele é representado por Enki. Enki era um deus que controlava os exércitos. E foi de Enki a ideia de criar a raça humana para a escravidão. Então, esse Deus, Jeová, é Enki. É o mesmo Deus, tá? Porém, dentro da tradição cristã, da tradição judaica, ele vai receber um nome
de Adonai. Adonai é uma palavra hebraica que significa Senhor. Mas você só usa Adonai como Senhor para se referir a Deus. Quando é Senhor como Senhor Fabrício, é Adoni. Tá? Adoni é Senhor humano. Adonai, Senhor Deus. Adonai Tsavaot, Senhor dos exércitos. Que nada mais é do que Enki. Dentro da tradição esotérica, esse Deus, ele foi o Deus que escravizou a sabedoria. Quem é a sabedoria, pessoal? A sabedoria é Lilith. Lilith é Sofia, é a sabedoria que se transpassa por serpente. Vai dar um bug hoje na cabeça de vocês, hein? Se preparem. Que se transpassa por serpente e aparece aonde? No Éden, no Éden. E ela faz com que o homem coma do fruto do conhecimento. Isso é um dos mitos de Lilith. Isso não tem na apostila, mas está gravado na aula. E Fabrício, que fruto do conhecimento é esse? Agora que o bagulho fica bom. É o sexo. Deus, os deuses, os Elohim, tá? Porque são mais de um. Quando tu lê lá na Bíblia que Deus utiliza os Elohims para criar o homem, ele, na tradução tá assim, façamos o homem, façamos é plural, tá, pessoal? Façamos é mais de um, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. No hebraico está Elohim. Elohim é o plural, é a palavra utilizada para deuses. Então a ideia da criação humana, ela parte de Enki, porém ela é compartilhada com outros deuses desse panteão. Depois, mais lá na frente, Enki se desliga desses deuses e vai governar o Egito, tá? Vamos lá, continuando aqui para a gente não desfocar. Mas aí nessa história toda, a humanidade é criada para ser escrava e ela não consegue ver a sua realidade. Lilith se transpassa por serpente. Gente, isso é figurativo, tá? Significa que Lilith chegou lá na forma de serpente, não. A ideia, eu tô falando aqui de conceitos, eu tô falando de mito, tá? Lilith se transpassa pela serpente e mostra para o homem que para que ele se torne como Deus, ele precisa copular com a mulher. E da relação sexual de ambos se gera a vida, porque até então o homem não tinha o discernimento que ele era capaz de gerar vida. E é isso que é o caminho da sabedoria. Tá? A sabedoria é a capacidade que se tem de se gerar a vida, seja em qualquer forma, em qualquer manifestação. Então, dentro do mito da criação, Lilith representa a Sofia caída, a sabedoria que foi esquecida e ela é resgatada por aqueles que, como vocês, foram despertados para esse conhecimento. Ok? Até aí? A mente já bugou, dá para seguir em frente? Voltando para os aspectos históricos, Lilith, ela surge com o nome de Lilitu, ou Liliu, e ela muda seu nome fonético quando ela entra em contato com a Mesopotâmia. Entendam o seguinte, que o mesmo Deus, conforme as gerações vão passando, o nome dele também pode ir mudando, tá? De acordo com a fonética, a pronúncia de cada povo. Por exemplo, uns vão falar Yahvé, outros vão falar Jeová, outros vão falar Jeová. Tudo é a mesma bosta. É o mesmo Deus demiurgo enganador que faz todo mundo ficar implorando as coisinhas para ele para ver se ele dá uma migalha para alguém. Aqui no cu dele que eu vou implorar, tá? Entendeu? Ele que vai fazer outro implorar, não eu aqui, ó. No rabo dele e no rabo de Jesus também. Desculpa aqueles que acreditam que são cristãos, mas eu sou satanista, gente. Então vamos lá. Voltando ao ponto. Só foi uma revolta assim, mas eu já voltei ao normal. Então, pessoal, dentro dessa tradição, nós já enxergamos Lilith. E agora eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, que eu vou mostrar uma parada muito interessante. Quem já viu a foto do Brad Pitt pelado?
Gente, isso aqui é mais interessante do que o Brad Pitt pelado. Vocês vão ver agora. Segura aí. Deixa eu só compartilhar a tela aqui, bebês. Já apareceu aí na tela de vocês. Vocês estão vendo? Tá aparecendo aí para vocês a imagem? Essa imagem se chama relevo Born. Esse relevo ele data de 3.000 anos antes de Cristo. E é a primeira imagem que retrata Lilith, Liliu e Lilitu. Agora eu vou explicar a simbologia dessa imagem, tá, galera? Vamos lá. Ela tem nas duas mãos o Tau, as duas chaves que abrem a porta do conhecimento e que também simbolizam o DNA, o nosso código genético. Aqui, ó. Ou seja, ela era a criadora, a grande mãe, a que cria o código genético. Fabrício, por que ela tem asas? Porque os sumérios diziam que ela veio do céu e ela era a senhora dos ventos. Daí a simbologia das asas. Ok? Ela tem duas corujas que simbolizam a sabedoria, são as suas guardiãs. E os pés dela são de arpia. Olha aqui, ó. Ela tem pés de animal e ela está domando os leões, a representação dos gatos, que fala de alguém que transita entre o nosso plano e o plano superior. Ela está na clifa de Gamaliel. Ela está entre o nosso plano e a primeira divisão dos planos quelipóticos ascensionados, tá? Continuando. Ela tem seios grandes e firmes que representam a fertilidade, tá? Então, essa imagem da deusa, ela representa Lilith, ela representa Gaia, ela representa a Mãe Terra, ela representa Iansã, a Senhora dos Ventos, ela representa as Iamins. Nessa imagem você encontra várias referências culturais de outras tradições, mas sob a cabeça de Lilith está uma coroa de serpentes. Serpente sobre a mente, ou seja, a serpente é o símbolo da sabedoria. Nahash do hebraico, serpente. Nahash e serpente têm as duas mesmas raízes. Sol vai ver o que se destruiu lá fora. Tem as duas mesmas raízes, que significa mente e serpente. A mente é a serpente do homem. A mente te hipnotiza e te controla. Ah, tá. E esse símbolo aqui simboliza que ela exerce a sabedoria sobre a mente. Entenderam até aí? Continuando, pessoal. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Isso é só a primeira aula dos Vera, hein? O nome Lilith vem da Mesopotâmia e é encontrado nas civilizações sumérias, acadianas, babilônicas, onde há várias divindades nas quais ocorre o fragmento Liu. Lilith, Liu, o primeiro fragmento do nome. Por exemplo, os deuses Niliu. Se negando a ficar por baixo de Adão, e aqui nós já estamos entrando, pessoal, nesse pedaço do texto, no mito judaico, que é outro mito. E agora eu vou explicar a parada aqui que aconteceu para vocês. Aí, beleza. Tinha Lilith lá, o povo adorava, fazia sexo para ela, e orgias, e bacanais, e sacrificava, e tocava o foda-se, e adorava Lilith. Aí, o povo não teve o que fazer, e foi guerrear com Nabucodonosor. Lá vai o judeu lá arrumar treta com Nabucodonosor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, empurra uma pica no cu dos judeus e prende todo mundo. E aí o povo judeu vai ser cativo aonde? Na Babilônia. Povo cativo dentro da Babilônia. Lilith era cultuada em qual país? Babilônia. E aí o povo judeu começa a ver as mulheres judaicas cultuando Lilith. Vocês estão pegando a visão? E aprendendo magia, aprendendo prática dos deuses pagãos. Isso é falado em Daniel, que os judeus se converteram e se dobraram diante de outros deuses
que por sua vez praticavam toda sorte de sortilégios. Falando de Lilith, tá? E aí, povo judeu, cativo na Babilônia, as mulheres sendo influenciadas pelo politeísmo, os mestres judeus, os rabinos, os super santos, tá? E eu já fui judeu, rapaz. Tem muita hipocrisia dentro do judaísmo, tá, pessoal? O que eles pensam? Porra, a gente tem que dar um jeito aí, porque essas mulheres daqui a pouco vão estar fazendo amarração pra gente, vão estar botando nosso nome na boca do sapo, vão estar fazendo ritual de dominação, vamos inventar uma história. E aí cria-se um mito de Lilith. Esse mito ele surge no Midrash, no período datado em que o povo estava sendo cativo na Babilônia. Se espalha a tradição oral. E qual tradição oral é essa? Que as mulheres que adorassem Lilith, elas se tornariam prostitutas. Que os homens que permitissem que suas mulheres adorassem Lilith, eles iam ser perseguidos por demônios. O pau deles ia ser comido à noite quando eles transassem com a mulher. Que os filhos homens seriam assassinados. E é por isso que até hoje os filhos homens judeus só cortam o cabelo depois de 3 anos de idade, para que eles fiquem com o cabelo parecido com o de uma mulher. E que para que quando Lilith os visite à noite, Lilith não os mate, tá? Isso é um mito. Gente, eu sei que essa aula é chata, mas vocês precisam aprender, tá? Se der sono, levanta, estica a perna, estica o braço, vocês precisam aprender isso aí. Faz parte. Porque não dá pra te dizer, eu cultuo Lilith se tu não sabe a história dela. Eu domino a historiazinha aqui na ponta da língua. Então, pá. E aí o povo cativo, eles criam esse mito dentro do Midrash, que é um mito que eu vou ler para vocês agora, ok? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Olha o que diz o mito. Esse mito está relatado no Midrash. Se negando a ficar por baixo de Adão e tendo a habilidade de cortar o pênis com sua vagina, segundo os relatos católicos medievais. Por que católico? Porque os católicos beberam da fonte dos cristãos primitivos, que beberam da fonte de Jesus, que bebeu da fonte dos judeus. Então começou lá nos judeus, tá? E a mentira foi passando. Tá? Medievais, ao mesmo tempo que ela representa a liberdade sexual feminina, porque os judeus estavam com medo das mulheres dele ir para as suruba, ir para as festas para Lilith lá e correr nu ao redor da fogueira e fazer tudo que tem direito e voltar para casa, entendeu? Toda dolorida de tanto fazer magia sexual. Os judeus ficaram com medo e criaram esse mito, porque o judeu não queria pegar o quê? Gaia. Só se resume a não querer ser corno, tá, pessoal? Essa história toda. Vamos lá. Então, representa a liberdade sexual feminina, também representa a castração masculina. Entendam que esse mito, ele surge num período em que o matriarcado foi sufocado, tá? E o patriarcado exerce sua força. No primeiro Aeon, pessoal, o matriarcado ele domina. Alguém sabe me dizer aqui o que é o matriarcado? Alguém sabe? Vamos lá. Ninguém sabe, né? A mulher que dominava. Exatamente. O matriarcado é a mulher quem tinha o poder. A mulher, no início do matriarcado, nós vamos estudar isso mais na frente, ela era vista como uma deusa. Por quê? Porque se atribuía à morte a perca de sangue. E a mulher é um ser tão cabuloso, mas tão cabuloso, que sangra 7 dias e não morre. E aí tu imagina, hoje a gente entende a medicina, mas tu imagina, 6.000 anos atrás, na época que inventaram a roda, o cara vendo uma mulher sangrar 6 dias e a mulher andando para baixo e para cima, vivinha. O cara falava, é Deus. E aí, os homens não entendiam como funcionava a procriação. E eles não atribuíam o fato deles também participarem da geração da vida. E aí eles acreditavam que a mulher era uma deusa porque no seu ventre ela gerava outra vida. Estão pegando a visão? E assim como ela, além de gerar outra vida, ela tinha fases, como as fases da lua. Tinha época que a mulher estava de boa, tinha época que ela estava virada no diabo e tinha época que ela estava mais ou menos. Tá?
E aí esses homens atribuíam à mulher todo o poder. E no patriarcado, um homem poderia ter várias mulheres segundo o poder aquisitivo dele, ok? No matriarcado, a mulher tinha vários parceiros, pessoal. Tá? Por isso que dentro da tradição das bruxas é tão comum dançar nu ao redor da fogueira, não ter pudores sexuais. Por isso que os bárbaros, os celtas, os macedônios, essa galera toda, ela subia no culto à floresta, no culto a Astaroth, onde eles faziam várias práticas de adoração sexual e procriação. Era uma época do ano em que ninguém tinha marido e ninguém tinha esposa. Todo mundo comia todo mundo dentro desse ritual. E, gente, não sou eu que estou inventando isso não, tá? Se você fizer religiões comparadas, você vai ver isso aí. Era parte da cultura e da tradição deles e era normal. Por isso que os europeus, quando o assunto é sexualidade, eles têm muito menos tabus que os brasileiros. Porque eles bebem da fonte da onde? Da cultura bárbara. Eles eram os povos que tinham sacerdotes druidas. Druidas é a origem das bruxas. Eram os sacerdotes que adoravam a natureza, a floresta, essa parada toda. Tá? Continuando. E aí, olha só, representa a castração masculina. Pensa-se que o relevo Born, que é aquela figura em cima que eu mostrei para vocês, um relevo sumério represente Lilith. Muitos acreditam também que há uma relação entre Lilith e Inanna, deusa suméria da guerra e do prazer sexual. Então, Inanna e Lilith, elas têm uma correlação. Em alguns determinados cultos, algumas tradições do luciferianismo, você acessa a Lilith através de Inanna. Entenderam? Entendi. E aí, com toda essa história do catolicismo medieval que bebe dos cristãos primitivos, que bebe de Jesus, que bebe dos judeus, existe essa pintura aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Chata essa aula, né, pessoal? Mas é necessária, tá? Tá. Ô, Fabrício, Oi. mas tem uma associação também com a deusa Istra, não tem? Tem. Ista, Astaroth, Hecate, todas elas têm similaridades muito parecidas, tá? Essa imagem aqui, pessoal, é uma imagem do período medieval, tá? Desculpa, do período renascentista, que mostra a mulher nua enrolada na serpente, que é uma imagem que representa Lilith, tá bom? Lilith, segundo o mito de Adão, tá? Só para mostrar a imagem para vocês. Todo mundo conseguiu ver? Segui. Então aqui, galera, já se quebra essa história de que Lilith vai transformar a mulherada em Kenga, vai transformar os homens em gay e vai comer nossos filhos, tá? Minhas filhas estão jogando videogame ali na sala. Nenhuma foi devorada até agora. Mesmo tendo dias que dá muita vontade de deixar elas serem devoradas. Mas não foram. Então, muito bem, por sinal. Entendeu? Continuando. Olha, gente. Ter 4 filhas mulher não é pra qualquer macho, bicho. Tu tem que ser macho mesmo. Entendeu? O meu mundo é feminino aqui. Eu entendo de batom, de maquiagem, entendeu? É assim, meu mundo é cor de rosa. Vamos O lá. tio da Babi te ganhou, tem 5 e mais da esposa 6. Que vem mais uma agora 5, mais a esposa 6. E tem 2 gatas fêmeas também, ainda tem minha secretária. Só eu de homem aqui. Porque o gato que era pra ser homem, ele é gay, né? Ele foi castrado e aí ele é eunuco, ele não é nem gay, ele é eunuco agora. Então vamos lá. Na literatura hebraica, Lilith é a primeira mulher de Adão. Há que se indique para acabá-lo, Zorra. O deus judaico criou Lilith e Adão como gêmeos. Ela queria igualdade para com ele, mas lhe foi negado. Essa história que vocês estão lendo aqui, ela está no Zorra. Tá? Nós vemos Lilith relatada. Ó, pessoal, isso aqui é o Zohar. É o livro do esplendor da Cabala. Tá?
Livro chato pra caralho, mas de extrema importância, assim, para o nosso desenvolvimento. E tá nesse livro essa história. Lilith foi criada junto com Adão como iguais. Mas aí Adão chegou para ela primeiro. Isso é um mito que é contado pelos judeus, que não é um mito verdadeiro, tá? Nesse mito, Lilith não se apresenta como a serpente. Ela se apresenta como a primeira mulher de Adão. E aí, Adão chegou para ela, porra, Lilith, vamos fazer um lesco-lesco aqui. Aí foram lá pro lesco-lesco. E aí Adão quis ficar por cima. Lilith falou, não, quem vai ficar por cima sou eu. Não, aí ele falou, não, mas tem que ser. Ela falou, não, mas por que se a gente é igual? E tu quer ficar por cima por quê? Não, quem vai ficar por cima sou eu. E aí os dois discutiram, não teve o lesco-lesco. Lilith ficou puta e foi reclamar pro Deus de Abraão. E aí o Deus de Abraão falou, não, mas o homem é maior do que tu. Lilith se emputeceu e ela chama o santo nome de Deus, o nome impronunciável, que era o nome proibido de pronunciar. Quando ela pronuncia esse nome, ela é expulsa das regiões espirituais e vai viver com Samael. Quem não sabe quem é Samael é Satã, tá? Esqueçam a visão de Satã também católica. Shaitã é o adversário, é aquele que se opõe a tudo, é o questionador. Nesse momento, todas vocês são Satã, porque vocês estão questionando tudo que a religião ensinou para vocês. Vocês estão sentados aqui aprendendo outras coisas. Ainda que vocês não tomem isso como verdade, mas vocês se dispuseram a olhar outra face da história, tá? E aí, vamos lá. Aí tá. Foge, vamos lá de novo. Ela não se subordina a Adão e, consequentemente, incorre na ira do Deus e foge para o Mar Vermelho e com Samael cria uma infinidade de seres demoníacos que juram atacar a raça humana, fruto da união de Adão e Eva. Isso é um mito que os judeus contavam para pôr medo no povo, tá, pessoal? Não tomem, é um mito. Mito, tá? Não tomem isso como uma verdade. O que se toma como verdade aqui é os aspectos de poderes que Lilith tem. A imagem mais comum conhecida que temos de Lilith na mitologia judaica é a imagem que nos foi dada pela cultura hebraica, uma vez que esse povo foi aprisionado e reduzido à servidão na Babilônia, o que eu expliquei lá em cima, onde Lilith era cultuada. É bem provável que vissem Lilith como um símbolo de algo negativo. Vemos assim a transformação de Lilith no modelo judaico de demônio. Então, o modelo de Lilith que a gente conhece, essas histórias que vocês ouvem na internet, elas começam a existir dentro do judaísmo. Entenderam? Entendi. E nós herdamos isso porque nós fomos colonizados por quem? Pelo catolicismo, que por sua vez bebia da fonte judaica, tá? Mas interessante, pessoal, deixa eu beber um gole d'água aqui que eu já falei pra caralho. Estão tão bonitas vocês, tudo caladinho. Acho que vocês estão odiando essa aula, por isso tá todo mundo quieto. Tá bom. Mas não tô nem aí, eu tenho que dar e eu vou dar aula e pronto. Ó, o interessante disso é que Lilith aparece no mito do Gilgamesh, mas quando tu vai estudar a história da magia e você lê os livros de Enoque, você entende que os deuses, os seres que vieram do céu, eles se apaixonaram pelas mulheres, os guardiões se apaixonaram pelas mulheres. Eles viram essas mulheres tudo bonita aqui e se apaixonaram por ela. E tiveram relações com elas, e dessas relações saíram os gigantes da terra, tá? Mas, em troca dessas relações, galera, eles deram presentes a essas mulheres. Quais foram esses presentes? Eles ensinaram elas a magia, as regras sagradas do mundo espiritual, os sortilégios, a manipular raízes e a invocar os seres espirituais. Quem foi as primeiras pessoas a receberem o conhecimento secreto iniciático? Não foi os homens. E essa é a dor de cotovelo de 90% dos magos. Foram das mulheres. Entenderam? E aí, olha só que coisa incrível. De quem é a obrigação de rezar dentro da sinagoga?
É do homem ou da mulher? Vamos ver se vocês adivinham. Do homem, né? Quem mais acha que é do homem? Aí levanta a mão. Quem mais acha que é do homem? Tem 2 votos. Vão levantando a mãozinha, igual como a Josi fez. Deixa eu ver aqui. Eu não sei. Chuta, quem não sabe, chuta. 3 votos pro homem. Da sinagoga É. judaica? É. De quem que é a obrigação de rezar? Acho que é da mulher. É do homem. A mulher não tem obrigação de rezar. Porque a Cabala ensina que as mulheres já são conectadas com o divino naturalmente. É o homem que precisa rezar para elevar a sua alma, a compreensão e a conexão que a mulher tem. Para a mulher já é natural. Para o homem não. O homem tem que correr atrás. E aí, olha só que parada louca. Aí tu tá lendo a Bíblia, Novo Testamento. Paulo diz o quê? Que as mulheres não devem cortar o cabelo, porque o cabelo é um sinal entre ela e Deus. É um véu que se usa quando os anjos aparecem, né? Aí o homem, quando ele vai rezar na sinagoga, o que que ele tem que pôr? O talit, que é um véu que representa a kavaná. Ele cobre a cabeça com o talit para ele poder rezar. Mas a mulher já nasceu com o talit. O cabelo de vocês, pessoal, é um instrumento poderoso na magia. Por isso que as bruxas tinham o cabelo comprido. É um para-raio de intuição. Entendeu? Cuidem do cabelo de vocês. A Bárbara entortando a boca aí. Tá? Gente, foi feita uma experiência com os índios Apache. Os índios Apache, eles conheciam bem a floresta, a natureza, a parada toda. Eu já vou voltar aqui pro assunto, mas isso é muito interessante para que vocês saibam. E aí o exército americano pegou esses índios para poder rastrear os inimigos na guerra. Só que para entrar no exército americano, os índios tinham que fazer o quê? Cortar o cabelo. Quando eles cortavam o cabelo, eles perdiam a capacidade intuitiva de rastrear os inimigos. Gente, o cabelo é poderoso. Por isso que os magos da antiguidade, eles são sempre retratados com o cabelo comprido. É um elemento de poder, tá, pessoal? Ok? Voltando para a aula. Então, todo esse mito que a gente está falando, católico, que é o mito mais conhecido. Ah, Lilith, que ele é a segunda mulher de Adão. Ah, é aquela lá que não quis ficar por baixo, que queria dar uma rebolada para gozar e tal, e Adão não deixou. Adão era pau mole, essa putaria toda. Isso é um mito judaico, pessoal. Lilith é muito mais do que isso. Muito mais. Tá? O mito da religião, ele só serve para te impor o medo, para que tu não abra o véu da realidade e enxergue aquilo que tu precisa ver e questione. É para isso que serve a religião. Tá? Gente, eu não tô falando aqui para ninguém largar sua religião, eu tô apenas explicando como um professor e fica a critério de cada um pensar no que vai fazer com essa informação. Tá bom? Espera aí, no final, anota as perguntas. No final, todo mundo vai perguntar. É porque eu não ouvi muito bem, eu queria que você repetisse o que você acabou de falar aqui e cortou aqui. Eu falei que o mito da religião, o mito criado dentro do catolicismo, é apenas para que a mulher ela não consiga acessar o conhecimento e nem o homem não consiga abrir o véu e olhar com os seus olhos o verdadeiro conhecimento. Tá? Uma coisa que vale pontuar, gente, que é muito interessante, que as práticas egípcias de iniciação, de culto a Ísis, por exemplo, são utilizadas dentro do judaísmo. Tá? Outra aula eu vou falar disso, quando a gente falar do patriarcado e do matriarcado. Mas vamos lá. Falando ainda dessa energia de Lilith, a gente vai lá no Apocalipse e a gente lê sobre a grande Babilônia, né? Grande Babilônia que surge, a grande prostituta
prostituta, a meretriz e o caralho a quatro. Aí tu pergunta pro teólogo cristão, ele vai dizer que a Grande Babilônia é Roma. Aí o outro vai dizer que a Grande Babilônia é o mundo. Cada um vai dizer uma coisa. Gente, quem é a Grande Babilônia? A Grande Babilônia é a Senhora Escarlate. É a mulher de vermelho. É Lilith. Tá? A Grande Babilônia, que fala lá que é uma besta, o que que é? É apenas a visão cristã da demonização sexual. E agora vocês vão entender o que eu vou falar. Vocês sabem por quê que nos templos, nos templos de adoração aos deuses, existiam sacerdotisas mulheres? Vou explicar. A mulher representava o sagrado feminino. E os homens, eles iam até essas mulheres, e vocês vão saber agora a origem da palavra prostituição, tá, pessoal? Eles iam até essas mulheres e eles cultuavam essas sacerdotisas por serem a representação das deusas. E davam presentes a essas sacerdotisas. As sacerdotisas, por sua vez, abençoavam eles com o ato sexual. Isso mesmo, eles davam presente, cultuavam, e ela escolhia eles e sexo. E eles saíam de lá com a Kundalini ativada, se sentindo amados. Quando os templos são destruídos nas cruzadas e em todas as guerras entre as religiões, essas sacerdotisas que viviam no templo, quando não morriam, precisavam fugir. Nessa sua fuga, a única forma que elas conheciam de se manter era através da sexualidade. E elas ofereciam essa energia sexual através de troca de dinheiro. Daí surge a prostituição. A raiz da palavra prostituição é transformar o que é sagrado em comum. Até então, o ato sexual para receber presentes era algo sagrado, feito dentro de um templo, dentro de uma ritualística. No momento que passa a ser comum, se cria a prostituição. Entenderam? Todos nós somos prostitutos em alguma coisa. Todo aquele que vende algo que é sagrado para ele é prostituto. E todo mundo aqui já vendeu o que tem de mais sagrado, seu tempo. Porque todo mundo trabalha. Então vamos parar de julgar a coleguinha que trabalha oferecendo atributos sexuais. Ok? Isso é só para despertar a mente de vocês e tal, que eu gosto de ver vocês com essa cara de chocada que vocês ficam aí. Vamos lá. Então, a gente já leu aqui, vamos continuar. Olha só o que ele fala aqui. Lilith tinha 100 filhos por dia, sucubos quando mulheres e incubos quando homens. Ou simplesmente lilins. Eles se alimentavam da energia desprendida no ato sexual e de sangue humano. Também podiam manipular os sonhos humanos e seriam os geradores das poluições noturnas, tá? Mais uma vez, possuído por um sucubus, dificilmente um homem sai com vida. Isso era o mito católico. O que são poluições noturnas? Alguém sabe me dizer o que é? A Bárbara... É o homem... Vamos lá, fala. Fala, Josi. A ejaculação do homem sem ele se tocar, é uma ejaculação natural. Fala, Bárbara. É quando ele goza dormindo. Ah, é só o homem que goza dormindo. E a mulher também, né? Ah, tá. É o ato de atingir ao clímax sexual quando se está dormindo, tá? Isso é uma poluição noturna. Como no período medieval eles não conseguiam explicar isso, eles colocavam na costa de Lilith essa culpa, tá? Se você ficar muito tempo segurando a sua energia Kundalini, fizer essa experiência, ficar 5, 6, 7 meses sem ter relação sexual, tá? Você começa a ter poluições noturnas naturais, porque o teu organismo precisa liberar essa energia de alguma forma. Entendeu? Eu já fiz essa experiência, pessoal. Você começa a liberar naturalmente. Continuando.
há certas particularidades interessantes nos ataques de Lilith, como um aperto esmagador sobre o peito, uma vingança por ter sido obrigada a ficar por baixo de Adão, a sua habilidade de cortar o pênis com a vagina, segundo os relatos católicos medievais. Tá? E essa é a aula de hoje. Pessoal, aí entra o seguinte ponto. Deixa eu só fechar aqui para a gente continuar. Aí aqui nós entramos no seguinte ponto. Tudo aquilo, pessoal, que é atribuído a um deus em forma de mito, a egrégora cria essa energia para ele. Tá? Então, se eu acredito, um exemplo, que Lilith tem o poder de cortar o pênis do homem ou fazer ele ter uma doença sexual, a egrégora conectada a Lilith cria essa energia e ela vai ter esse poder. Tá? Se eu acredito que Lilith mata crianças, eu dou esse poder para ela. Mas ela ter todo esse poder não significa que ela faz. Tá? Que ela vá fazer. Entendam o seguinte, os deuses são sábios. Então não existe essa de quem cultua Lilith, os filhos vão morrer. Tá? Isso são mitos para impor o medo nas pessoas. Nós encerramos a aula de hoje. Alguém tem alguma coisa para perguntar? Pode perguntar. Quem não tiver o que perguntar, pode ir para sua caminha dormir. Estão abertas para as perguntas. Fabrício. Espera aí que a Bárbara levantou a mão. Ah, tá. Vai, Bárbara, pergunta. Muitas questões, vou falar uma só. Você disse que, obviamente, né, analisando a história, as religiões muito dominadas pelos homens criam... Muito dominada não, todas as religiões são dominadas pelos homens. Exato. Não existe nenhuma religião criada por mulheres. A única síntese de conhecimento que é atribuído à mulher é a que a Helena Blavatsky criou. Fora isso, tudo foi os homens, tá? Os homens que estão botando no de vocês direto. Vamos virar esse jogo, pessoal. Exato. Foram criados pelos homens, ou pela raça humana. Aí eu fico pensando, porque também, assim, você acredita que muito também do que se conhece sobre as outras religiões, me refiro, inclusive, ao mundo de Adonai e ao mundo, por exemplo, do Candomblé, da Umbanda e tal, que também muita coisa que se acredita, talvez haja coisas que a gente não... está muito povoado pelas coisas humanas ainda? Sim, não sei. Perfeito. Gente, por que as religiões são falhas? Alguém sabe me explicar? Por causa disso, da questão humana, que é criado para manipular um momento histórico. As religiões são falhas porque elas são criadas por homens, e os homens são falhos, tá? E isso vai ser dentro de qualquer religião. Enquanto a religião ensina que o que ela prega é certo e o que o outro prega é errado, ela está errada. Entendam o seguinte, quando tu estuda as religiões comparadas, tu vai perceber que tá todo mundo contando a mesma história, porém com palavras, com símbolos diferentes. Mas todas as religiões, elas convergem para uma coisa, para que o homem possa experimentar o divino. Uma vez o homem experimentando esse divino, o sagrado, ele se liberta da religião e das suas regras e dos seus dogmas e ele passa a viver a espiritualidade. Então a religião, a função dela é o religare, é reconectar o homem a esse Deus absoluto, seja ele qual for. Porque o Deus que realmente importa é o Deus que eu acredito. Tá? Josi, pode perguntar, Josi. Tá fechado, abre. Eu acho que a Cá tá na frente. Não, o meu é só uma dúvida que eu fiquei. É sobre os como é? Os súcubos e os íncubos. Os súcubos e os íncubos. Isso realmente existe, Fabrício? Existe, vocês vão aprender a trabalhar com isso. Sim, sim. O que são súcubos, pessoal? Vamos lá. Deixa eu trazer uma visão melhor para vocês. Vamos lá. Quem é de Umbanda sabe que tem os Exus, correto? Correto. Tem o Exu Orixá
e tem as falanges de Exu. Mas abaixo das falanges, os Exus têm os seus vassalos. Vassalo de Exu. O que é um vassalo de Exu? É alguém lá no plano espiritual, uma energia que trabalha a serviço de Exu. Se você estudar, por exemplo, magia do caos, você cria os seus servidores, os seres astrais que vão trabalhar para você, tá? O que são os cubos? Os íncubos e os súcubos são essas energias. São energias que existem para trabalhar para que Lilith possa agir. Assim como Santa Morte tem as suas Catrinas, tá? Mas não significa que essa energia vai te vampirizar. Isso só vai acontecer se você não souber como trabalhar com ela. Tá? Se for um leigo, alguém que decidiu fazer um ritual e não sabe de nada. Mas existem sim essas energias e elas são vassalas de Lilith. Elas trabalham para que Lilith alcance seus propósitos. Mas isso, como dentro de Lilith tem os íncubos e os súcubos, por exemplo, no Fá Voodoo vai ter os vassalos, na Quimbanda vai ter os soldados de falange, no Palo Malombe também, onde mais? No Voodoo haitiano também tem isso, os servos astrais, tá? Isso tem em todas as formas de magia com deuses. Por exemplo, Iavé. Iavé tem os seus vassalos. O que são os anjos? Pegou a visão agora? Peguei. É a mesma coisa. Só que aí a Igreja Católica dá o nome de íncubos e súcubos. Mas nada mais são do que servos astrais que trabalham para Lilith. Lilith cria seus servos astrais e eles trabalham para ela. Assim como os anjos trabalham a serviço de Adonai. Tá? Vamos lá. Quem mais tem pergunta para fazer? Eu. Fala, Ô, Fabrício, dentro toda essa mitologia que Lilith foi associada a várias deusas, né? Ishtar e outras tantas, podia-se dizer que são as faces de Lilith? Os epitetos, tu quer dizer, né? Sim, pode-se dizer que são epitetos da mesma deusa, mas a gente vai estudar, vai ter uma aula só sobre isso, aí vocês vão conseguir compreender melhor, entendeu? Essa parte. Gente, essa primeira parte do curso, da mentoria, ela é chatinha mesmo. É teoria, é conhecer. Mas depois, filho, o bagulho vai ficar legal. Depois vai vir a macumba braba. Entendeu? Eu acredito que daqui a 4 aulas vocês já vão aprender a montar o altar de vocês. Tá? Todo mundo vai aprender a montar o seu altarzinho. Cara, a Suzana, ela já tá com uma cara de macumbeira que às vezes eu fico com medo. Vocês já repararam? Olha, a Suzana, a Gisélia, a Josi é do mal. A Josi, ela é igual eu, ela é trevosa. A Josi nem conto mais, entendeu? Mas essas 3 já estão muito com cara de macumbeira, mano. Ai, que horror, que horror. A K não. A K é um mago branco. Ela tá mais pra mago branco. Ele já fala isso. Tu que pensa. Tu tá, ó. Tô por fora, né? Você tá muito... É porque eu sou quieta. Eu sou mais de ouvir. Ei, essas que eu tenho medo. Pois é, porque a picada é, ó... É. A gente, ó... O sábio é aquele que escuta mais e fala menos. É verdade. É disso que eu tenho medo, né? Dessas que só escuta na aula. Tá vendo? Gente, eu participava de uma mentoria quando eu estava estudando, aí tinha uma aluna que ela era muito calada. Quase tu não via falando na aula. Aí um belo dia, a gente foi fazer um ritual, né? Era um ritual coletivo, e quando eu vi só subiu aquelas fotos. Mas um ritual foda. Aí eu perguntei, quem que fez esse ritual? Aí o cara falou, olha, foi a Marina. Eu falei, mentira. Eu falei, é as fotos do ritual dela. Eu falei, caralho, meu irmão, a bicha é sinistra. Então as caladinhas são as piores. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, se não tem dúvidas, tem dívidas, tá? Façam o exercício a semana inteira, ok? Semana que vem, pessoal, preparem 3 morangos, 3 maçãs, papel branco, sem pauta,
Um prato virgem. Ok? Qualquer prato, Fabrício? Fundo, raso? De preferência um raso, porque o papel vai ter que ficar dentro do prato. Nós vamos... Branco ou transparente? Não, a cor não importa, tá? A cor não importa. Tá. Mas que seja um prato grosso. Tá. Nós vamos... Eu posso usar o prato que eu já uso? Pode, se tu já tem um prato de cerimônia, tu pode usar. Vocês vão aprender um banimento utilizando o elemento fogo, tá? Que depois vocês vão poder utilizar com Lilith esse elemento, tá? Junto com isso, uma taça de vinho. Virgem? Não, é uma taça virgem, tá? Esses materiais, pessoal, depois vocês já vão separar que eles vão ser usados no altar de vocês. Esse pratinho, essa taça. Essa taça, Fabrício, na sexta-feira passada, eu comprei uma já para ela. Ótimo. Quem já comprou uma taça especificamente para isso, pode usar a mesma taça, tá? Oi, Bárbara. Uma coisa que eu esqueci de perguntar, existe algum problema do fato de eu não poder beber álcool? Fisicamente eu tenho um problema? Não tem. Tu pode pôr o álcool lá para ela e para brindar com ela, tu pode beber um gole d'água. Legal. Tá? Façam isso. Não acendam vela durante essa semana, tá? Não inventem de oferecer nada para Lilith fisicamente. Calma. Por que, Fabrício? Porque vocês ainda não têm altar ativado, vocês ainda não conhecem de fato a energia profundamente e vocês podem abrir a porta para um obsessor. E o obsessor se passa por deidade. Então calmem, não façam nada essa semana, tá, pessoal? Porque mas oração, conversar pode. Conversar pode, só não acendam vela. Quando vocês acendem, eu falo, olha, acende a vela pro banho, é porque eu fui aqui no meu altar e acendi primeiro para proteção de vocês. Como eu mandei as fotos naquele dia. Mas essa semana o altar não tá ativado para isso. Então não façam. Por quê? Porque vocês correm o risco daqui a pouco de estarem dormindo e ver bicho passando engateando aí do lado da cama, deitando com vocês. Entendeu? Puxando o ovo do marido. Eu não quero isso. Tá? Vocês ri? Gente, esses dias eu fiz um ritual e eu sou macaco velho. Passou uma energia pelo portal, eu dormi, eu acordei todo arranhado. Parecia que eu tinha dormido com um gato. Eu até falei aqui pra Sol, acordei todo arranhado. Aí eu fiz o banimento, parou. Tá? Mas por que isso aconteceu? Porque eu fiz o ritual, e é o que eu falo, né? Façam o banimento. No dia que eu terminei o ritual, eu tava tão cansado que eu não fiz o banimento, deixei pro outro dia. E aí esqueci e não tinha feito o banimento, e a energia tava circulando aqui pela minha casa. Mas já foi embora, eu já tirei. Ok, meninas? Então é isso. Nem o banho dá pra fazer, Fabrício? Oi. Não, essa semana não, tá? Se vocês quiserem, tá? Se vocês sentirem que a energia de vocês está muito agitada, tomem um banho de arruda ou um banho de erva doce, tá? Ou se quiser misturar os dois também pode. A arruda, ela vai trabalhar potencializando a energia positiva e a erva doce, ela traz a energia de calma, de passividade. Fala, Gi. Ô, Fabrício, antes de você entrar, eu estava escutando as meninas conversar e me deu uma dúvida e um medo também. Eu estava achando que sexta-feira, eu acho que eu fiz o meu banho errado, não sei. Me fala se está errado ou se a deusa pode aceitar, porque pelo que eu entendi agora, né, hoje, eu tinha que começar a fazer ele às 22 horas, porque eu comecei a fazer ele antes, assim, eu comecei a fazer tipo umas 9. Que horas tu tomou o banho? Umas 11. Não, tá certo. Gente, o banho certo? Você podia tomar. Tá. A hora que tu preparou não importa, tá, pessoal? Não, beleza. Minha dúvida era essa. Você pode tomar das 22 horas à meia-noite, das 8 às 10, entendeu? Dentro desse intervalo, tá? Gente, a hora dentro da magia ela é uma referência.
Mas não significa que em uma situação que tu não consegue fazer dentro daquele horário, não vá funcionar, tá bom? Funciona, tá? Por exemplo, a gente vai trabalhar com magia angelical e você vai evocar os anjos. O primeiro anjo que a gente começa a evocar é Rafael, que é um anjo mais tranquilo de evocar, né? E aí tem o dia dele da semana. Mas não significa que se tu precisar evocar ele em um outro dia, tu não consiga. Tu também consegue. Só que no dia dele é muito mais fácil. Mais potente, né? É, mais potente. Mas você consegue, gente. Eu já fiz magia de cura em lua minguante e a pessoa ficou curada. Tá? São referências. Mas é bom ter essas práticas para que vocês saibam o certo. Porque um dia que um outro cara questionar vocês, ele vai ver que vocês têm base, têm alicerce. E alicerce é tudo. Essa magia dos anjos que você fez, no caso, na lua minguante, foi correto, porque foi para a doença diminuir, não foi isso? Foi, mas assim, você. O lance é que você tem o dia da semana correto para invocar Rafael. O dia dele. É, o dia Entendi. dele. E eu fiz a evocação e não era dia dele. Se não me falha a memória, era dia de Miguel. Mas já tem tempo isso. Foi logo quando eu comecei. Era dia de Miguel e deu certo. A lua minguante estava correto, porque para cura, pessoal, magia de cura, o correto é lua minguante. Mas, por exemplo, eu consigo fazer um ritual de amor na lua minguante? Depende. Depende de como eu peço. Justamente. Porque se é uma lua minguante, eu não peço para trazer amor. Eu peço para falta de amor ir embora. Entendeu? Eu mudo a forma de pedir. Eu peço para que a distância acabe, para que a distância mingue. E o contrário da distância é a união. Entenderam? Ou então para minguar aquele amor também, se você quiser. Exatamente. Se você quiser esquecer uma pessoa, vocês vão aprender a fazer isso. Você pode fazer rituais na lua minguante. Ô, Fabrício, então toda magia tem a lua certa de ser feita? Sim, dentro da magia cerimonial, as fases da lua, dentro da bruxaria. A lua, ela é uma referência de energia para magia, mas não tem só a lua. Tem a hora planetária, tem o dia correto da semana, o dia planetário. Tem conjunção astrológica para alguns tipos de rituais, que não é o nosso caso. Mas, por exemplo, se eu for trabalhar com goetia cerimonial pelo rito da Golden Dawn, eu tenho que saber qual a conjunção astrológica do dia. Entendeu? Ah, porra, nós estamos em que signo hoje? Essa hora tá... A transição astrológica tá passando em qual energia? Tem tudo isso. Mas, gente, isso é bem lá para frente para vocês aprenderem. Ó, nada melhor do que o básico bem feito. Entendeu? O básico bem feito dá resultado pra caralho. Tá bom? Fabrício, essa taça lá de vinho, aí já pode comprar a definitiva? Tem que ser virgem também? Sim, já compra, porque vocês vão usar ela pra isso e depois vocês vão usar essa mesma taça no altar em outras coisas. Qualquer cor? Ou qualquer cor. E tem que comprar um vinho também, né? Tem que comprar um vinho. Ela não vai precisar de nenhuma, não. Vai precisar de 3 velas. Eu acabei de falar, uma preta e 2 vermelhas, pessoal. Uma preta. Eu não falei, não? Você não falou, não. Falei. Não falou. Vai estar gravado no vídeo. Vocês que não prestaram Então atenção. você vai ver. Foi a primeira coisa que eu falei. 3 velas. Não, bonita. Você falou 3 morangos, não vem 3 não. morangos. Oi? Morango Não falei das velas? Então anota, porra, que eu tô falando agora. Para de fazer o doido. É duas pretas. Essa hora fazendo doido. Vai. Duas pretas. 3 velas, pessoal. 2 vermelhinhas, aquela vela fininha, e uma preta. Tá? Fabrício, eu queria só uma dúvida. Oi. Que tu tirasse, porque eu tô com isso desde o dia que eu fiz o banho. No dia que eu fiz o banho, eu tomei o banho no quintal daqui de casa, nua, chovendo, massa. Aí, né, mas a vela estava acesa. E quando eu fui para o quarto, eu tenho uma estatuazinha de Lilith, não é o altar, nada, é uma estátua. Botei a vela quando você mandou, fiz ali a concentração do banho. Velho, eu não sei se foi energia, o vidro temperado estourou. É normal. Estourou, explodiu. Pá! Quando a vela pipocou, puf! É normal, Caiu pessoal. um castiçal pesado. Vocês trabalhando com Lilith, vocês vão se acostumar com um prato quebrando,
Vira e mexe no altar, tá? Por causa da energia. Candelabro, gente, eu só uso candelabro de cristal e os candelabros quebra. E cristal aguenta calor pra caralho. E quebra. É normal, tá? Concentração é a concentração de energia do ato mágico. Fala, Suzana. É só por causa dos morangos. É assim, aqui nesta altura não sou capaz de encontrar os morangos só congelados, em princípio. Não tem. há problema. Quem não conseguir, gente, quem não conseguir É que aqui é inverno. Quem não conseguir encontrar o morango, pode utilizar a ameixa. É importante que vocês tenham 3 maçãs vermelhas e mais 3 frutas vermelhas. Se tiver muito difícil, galera, um cacho de uva vermelho pode ser também. Porque as frutas vai ser só pra gente oferecer pra ela, tá? Então pode ser morango, pode ser maçã, pode ser uva, pode ser ameixa, pode ser pitaia. Tá bom? Fala, Gisélia. Ô Fabrício, a gente pode dormir colocar copo com água e sal grosso debaixo da cama? Pode, a cama é tua. Mas tu disse pra magia? Tu disse pra magia? Não sou, mas não tem isso na magia. De quê? Botar um copo com água e sal grosso? É, pra energia. Mas pra que tem que ser debaixo da cama, porra? Uai, sei lá. Não, filha. Sai fora dessas paradas. Isso é mito popular, tá? Tá. Ó, o sal é um corrosivo energético. E a água é um condutor. A maior eficiência da água com sal grosso é num banho. Entendeu? Então, assim, você utiliza no banho. Se você quer medir a energia de um ambiente, você põe uma taça com água e sal grosso e fica observando por uns dias como é que vai ficar. Como é que fica a qualidade da água e do sal. É mais pra isso. Mas, gente, o pessoal inventa muita marmota, tá? É normal, tá, Gi? Essa pergunta que tu fez eu zoei, mas muita gente pergunta isso nas mentorias. Ó, uma coisa... A pior coisa que tem é essa internet. Uma ensina coisa que muita coisa errada. O pessoal um dia desse tava fazendo, gente. A mulher, ela pegava uma calabresa, enfiava na buceta. Gente, eu falo no português, claro. Enfiava lá dentro da periquita dela, deixava lá por um tempo. E aí depois ela tirava essa calabresa e fritava pro cara ficar amarrado. Pelo amor de Deus, galera. Vá se fuder, mano. Galera, eu vi essa daí. Aí a pessoa me perguntou, funciona? Eu falei, gente, se funciona eu não sei, mas que pode dar uma porra de uma infecção fudida nela, pode. Tá? Gente, uma vez eu fiz um experimento social. Eu tava num grupo do Facebook e eu botei assim, gente, vocês querem tomar um banho de limpeza espiritual pra tirar qualquer energia, vocês façam o seguinte, acordem de manhã cedo por uma semana e mijem numa garrafa. Depois que a garrafa encher, você acorda de manhã e toma banho com esse xixi. Um monte de doido veio me perguntar se era verdade. Óbvio que eu tava sendo irônico, né? Mas, galera, não acreditem em tudo que tem na internet. Cuidado, tá? Cuidado, tem muita viagem louca na internet. Louca mesmo, tá? Então, tomem cuidado. Mas assim, gente, tu não precisa colocar debaixo da cama o copo com água, tá? Tu pode colocar do lado da tua cama. Ele vai servir para quê? Para medir a energia do ambiente, entendeu? Mas a melhor forma de utilização da água e do sal é no banho, tá? É no banho, ou tu pode utilizar o sal grosso para círculos de proteção. Alguns rituais de destruição que eu faço fora de casa e eu fecho a minha casa inteira com sal grosso. Para quê? Para que o espírito obsessor que eu tô chamando lá para fazer o trabalho para mim, ele não entre dentro da minha casa. E não entra. Quem aqui já foi na Universal e viu aquele corredor de sal que faziam na Universal? O corredor de sal nada mais é do que magia, pessoal. O pessoal faz o caminho de sal. O espírito obsessor, quando caminha pelo sal, ele se manifesta, porque o sal é um agente corrosivo no mundo espiritual. Entenderam?
É magia aquilo ali, tá, O galera? pastor da Universal que vai em casa de mago, porque eu já vi. Sim, eu faço um monte de trabalho pra um monte de gente que é evangélico. Uma galera aí que pastor e o caralho. Entendeu? Testemunha de Jeová e todo mundo. Entendeu? Tô beijo. É, pessoal. E é isso. Boa noite pra vocês, que eu ainda vou trabalhar. Fiquem bem, que os deuses Boa abençoem noite. vocês. Tchau, Até. tchau. Ô, Fabrício, semana que Boa vem vai noite, ser na bom terça trabalho, ou na Fabrício. quarta? Quarta, agora é sempre quarta, tá, pessoal? Nossa aula, sempre na quarta. Ah, tá. Tá bom? Tchau, Beleza. tchau. Tchau. E aí, Sol, quem é agora? Só mijar. Que horas são? Vai pra casa. Porra, tem um negócio ali no saco que tinha que despachar, olha só. Tu botou o carro pra dentro já?
Mentira. E o Filadélfia é velho, né? Agora que eu pude te falar. Lembra disso? Filadélfia era velho. Tem dinheiro, tá? É. Que ele é dono de uma empresa de logística que carrega para LG aqui, mano. Exatamente. Ele tem um carro de 140 mil para a namorada dele. Ele tá fazendo tudo fácil. Só que ele já tá trabalhando com um monte de gente, entendeu? Só as coisas que ele tá fazendo saiu para fluindo. Eu não vou. Aí vai atrapalhar, Não vou uma pegar. energia vai atrapalhar na outra. Uhum. Fica no tanto certo. Miranda é o nome do cara. Agora ele perguntou se já tinha terminado a aula, que eu tinha mostrado. Aí tá na aula. Sim, diz pra ele que terminou, que eu tô só recuperando a voz aqui pra entrar pra atender. E aí eu deixo, eu boto pra dentro. Não, leva pra dentro. Eu vou botar Tá no matinho do. onde? Aqui, atrás, na rotinha atrás, onde me mostrou. O jardim? É, E se a sala estiver noiado lá? tem medo de nós, né? Você não ia pegar. Deixa eu pegar tua aproveita. Só vou te dizer onde que tu joga. Um lugar de boa pra Aí jogar. naquela Não. imobiliária aqui, seguida do terreiro. Só vai reto nessa rua. Lá na mata. Vai terminar a escola. Na frente da escola, só põe ali. Nem precisa sair do carro. Só põe assim, do lado de fora. Ou se tu quiser esperar, a gente vai lá daqui a pouco. Quer uma hora? Eu vou mandar o menino entrar e vou lá então. Tá. Ok, já vai passar. Qual que tu já pediu pra ele entrar, Sol?
Oi, som. Oi, som. Oi, oi. Oi, som. Oi, som.